Fala, meus queridos, estamos aqui de volta para continuar a nossa aula de impulso. Bom, o que acontece? Vamos começar então com o teorema do impulso. O teorema do impulso, ele vem da seguinte ideia. Observe, se você tem um corpo que possui massa com uma velocidade inicial e você pega e aplica uma força nesse corpo, o que vai acontecer? Inicialmente ele já tem uma quantidade de movimento, que olha, ele tem massa e velocidade. Mas você, ao aplicar uma força nesse corpo já em movimento, você pode alterar essa situação, ou seja, alterar a quantidade de movimento. Isso através de um impulso. Então, em um segundo momento, devido à aplicação dessa força F, essa velocidade 1 passa a ser uma velocidade 2. Isso pode ser para aumentar a velocidade, pode ser para diminuir a velocidade e pode também para mudar a trajetória desse corpo, tá? Dessa velocidade. Então vamos fazer a seguinte associação. Vou fazer uma demonstração rápida, mas o que vocês precisam mesmo é a conclusão. Então essa força vem lá da segunda lei de Newton, que é o produto da massa com aceleração. E a aceleração é justamente a mudança dessa velocidade no tempo. Então olha que legal. Essa aceleração gera variação de velocidade, tem a ver com a quantidade de movimento. Isso acontece no tempo devido a essa força, então relaciona-se com o impulso. Como que é feita essa relação? Então você pega essa aceleração, joga aqui, né, onde você tem então a massa vezes a variação da velocidade no tempo. Lembrando que se você pegar essa velocidade então e abrir esse delta, porque delta é variação, você vai ter velocidade final menos a inicial. No caso, a final é 2, a inicial é 1. Então, V2 menos V1. E o tempo que estava aqui dividindo, você passa multiplicando. Então, ficou força vezes o intervalo de tempo igual ao produto da massa com a variação da velocidade. Presta atenção, quem que é esse cara aqui que a gente acabou de ver na última aula? Esse cara é um impulso, tá? E se você fizer a distributiva aqui nesse parênteses, você terá quantidades de movimento. A quantidade de movimento final, que é aqui no V2, e a quantidade de movimento inicial, que é o V1. Então, final menos inicial. Então, o que você pode falar? Que o teorema do impulso é o impulso igual à mudança, ou seja, a variação da quantidade de movimento do seu sistema. Então, qualquer situação onde haja a aplicação de uma força em um intervalo de tempo, você vai ter a mudança da velocidade, ou seja, a mudança do vetor quantidade de movimento. Fica ligado nos exemplos que a gente terá aí. Bom, então, basicamente, você pode representar o teorema do impulso como I igual a ΔQ. Beleza? O I tem a ver com a aplicação da força e a variação da quantidade de movimento tem a ver com a mudança de velocidade do sistema. Salva aí, ó, o Einstein está pedindo. Bom, vamos falar então também da conservação da quantidade de movimento. Isso é muito importante. A maioria dos exercícios parte dessa premissa. Bom, o que vem a ser a conservação da quantidade de movimento? Em um sistema, então, um conjunto de corpos, como a gente viu anteriormente, o impulso total das forças internas é sempre nulo. O que significa isso? Dentro de um sistema, não importa quantas partículas, ou seja, quantos corpos você esteja lá, o impulso de cada uma é um vetor. Esses vetores, quando você somá-los, eles vão anular um ao outro, lá dentro, certo? Bom, em um sistema isolado, a força resultante então é zero, porque o impulso total lá dentro deu nulo. Então, a força que está fazendo aquele sistema também é zero. Ou seja, qual que é a consequência? O impulso resultante é zero. Isso nos traz a seguinte ideia. Pelo teorema do impulso, o impulso é a quantidade, a mudança, né? A variação da quantidade de movimento. Se o impulso resultante é zero, significa que a quantidade de movimento final é exatamente a quantidade de movimento inicial, ou seja, houve uma conservação. A quantidade de movimento está constante, não está mudando. E onde que acontece isso? Que tipo de situação isso acontece?
Bom, isso acontece principalmente, vou pular aqui esse slide rapidinho, em colisões, explosões e colisões, choques, né? Disparos também, né? A gente pode pegar armas de fogo e disparos. Essa análise nos mostra que existe conservação da quantidade de movimento. Bom, como que isso funciona, basicamente? Funciona porque o nosso sistema é isolado. O que significa isso? Que não existe atuação de forças externas. Isso aqui também é associado com a seguinte ideia. Vamos pegar o exemplo da arma de fogo. Quando há o disparo daquele projétil na arma de fogo, aquele disparo é muito rápido a ponto de você poder desconsiderar as forças, por exemplo, de atrito do ar durante a saída do projétil desse armamento. Tá? Então a gente considera que não atua forças externas. E se isso acontecer, o sistema é isolado. Pode até ter atuação de forças externas, mas o que acontece? A resultante delas é nula. Isso aqui acontece, por exemplo, quando um carro está rebocando outro carro ou puxando uma carreta, né, conhecida como semi-reboque, e assim por diante. E, como eu já disse, né, ou as forças externas são desprezíveis em comparação com as forças associadas ao sistema. Então, isso vem a ser o nosso sistema isolado. Então, em todo sistema isolado, haverá a conservação da quantidade de movimento e a gente vai poder falar que a quantidade de movimento final é igual à inicial. As situações comuns, que são as que a gente vai analisar nos problemas de vestibulares de concurso, é sempre explosões, choques e disparos. Ok? Bom, olha um exemplo rápido aqui, didático, tá? Ele não é um exemplo numérico. Então, olha só, você tem aqui um canhão que inicialmente ele está parado, a velocidade do canhão é 0. O projétil também está parado. Então, qual que é a quantidade de movimento nessa situação do sistema? Sistema composto pelo canhão e pelo projétil. É 0. Tá? Então, a quantidade de movimento antes do disparo é igual a 0. Após o disparo, o que vai acontecer? Se esse sistema é isolado, e é isolado, a quantidade depois também tem que ser 0. Só que depois o que vai acontecer? A gente tem tanto o projétil quanto o canhão separados. E além deles estarem separados, o projétil está em movimento para a direita. Então tem uma quantidade de movimento para a direita. Só que tem que ser 0. Então eu tenho que ter um outro vetor para a esquerda para anular essa quantidade de movimento e o resultado entre os dois corpos do sistema ser 0. Então, o que acontece? A gente tem o famoso recuo de disparo. Então, o canhão vai adquirir uma velocidade para a esquerda, onde ele também terá uma quantidade de movimento. E, diga-se de passagem, essa quantidade de movimento do canhão tem que ser exatamente igual à quantidade de movimento do projétil. Se o projétil é muito leve, certo? E muito rápido, o que vai acontecer aqui? O canhão é muito pesado e vai ser muito lento para a esquerda. Mas o produto da massa e da velocidade desses dois corpos tem que ser exatamente igual para que o depois seja 0. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas aí de conteúdo, de exercícios. Espero contar com vocês no Instagram e aqui no YouTube também. Mande para um amigo, se inscreva no canal, comente, baixe nossas listas, estude bastante, tá? Bons estudos, bom aprendizado e força nessa pandemia, nesse isolamento que a gente está vivendo. Um abraço para todo mundo.